Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha minha. Tudo bem? Galerinha minha. E aí, tudo certo? Nada resolvido? Então, vamos falar agora de um assunto que eu gosto demais. Vamos falar assim, mas tio Lelê gosta de todos os assuntos. Em história, quase todos. Nem todos os assuntos eu sou apaixonado, não. Mas eu gosto demais de falar sobre o renascimento cultural. Bem, vamos ouvir uma musiquinha então aqui, só para animar a nossa festa. Vamos ver sobre renascimento cultural. Vamos ver, será que vem alguma música aí legal? Vamos ver. Vamos ouvir uma música bem legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, essa não. Essa aqui. Então, galerinha, dá para perceber aqui na própria música elementos medievais, né? Mas será que isso então era uma música da Idade Média? Não. Era uma música da Idade Moderna, não vamos falar da Europa moderna. Só que tudo que é novo tem. O que é o novo? O novo é uma mistura do que já existe, né? De elementos que já existem, dando surgimento de coisas novas, né? Então, a composição musical do Renascimento, ela tem elementos medievais. Então, vamos falar sobre que seria renascimento. Renascimento é nascer de novo? Pois é. Então, que nós temos aqui uma ilustração renascentista, dá para observar aí elementos dos traços. Esqueçam lá a genitália lá do homem, né? Vamos mostrar as formas humanas. Observem, parece que esse carinha saiu da musculação agora, né? Tomou umas bombas, saiu malhadão, saradão. Então, olha só, a ideia desses artistas dessa época era de retratar a figura humana com todos os detalhes, né? Toda a anatomia humana. E para chegar a isso aí, fizeram cálculos matemáticos. Então, ou seja, o artista renascentista era, antes de mais nada, um matemático, um arquiteto. Então, vamos falar sobre mais detalhes. Observe a figura aí de Deus tocando no homem, ou seja, vamos ignorar a ideia de Deus? Não, vamos colocar a presença de Deus no cotidiano, né? No dia a dia dos homens. Vamos nos aprofundar? Gente, lembrando que esse slide aí não foi feito por mim. Peguei emprestado aí do Guilherme Leone, né? Vamos nós então, um professor de história aí, peguei emprestado com ele, vamos embora. Bem, bora aqui, pronto. Bem, um mundo em transição. Então, nós precisamos, antes de mais nada, contextualizar a história para entender o que está acontecendo nesse momento. Então, olha só, a Idade Média, no final do século XIV, nós tivemos a grande peste negra, né, que dizimou boa parte da população. Do século XIV para o século XX, do século XV, muitas transformações começaram a ocorrer, como expansão do comércio,
As famílias das cidades, estados, Gênova, Veneza, Florença, começaram a fazer fortuna, começaram por conta do comércio, né? O feudalismo começou a perder importância, perder aquelas características fundamentais, os acordos, o pacto de vassalagem, o pacto servil, começou a dar lugar às relações assalariadas, né, com as oficinas manufatureiras, as corporações de ofício, as agremiações. O comércio começou a ficar muito forte, dando origem a cidades comerciais, integrando Oriente, Ocidente. Então, nesse momento, as especiarias, que eram produtos especiais, chegavam com muita força lá das Índias Orientais, no coração da Europa, principalmente nessas cidades italianas. Então, vamos caminhar, galerinha minha. Bem, então olha só, nós estamos falando de transição, nós estamos falando de um mundo saindo do feudalismo, né, e dando origem a uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar a sociedade, chamada de capitalismo comercial. Galerinha minha, será que é o capitalismo que nós temos hoje? Não. Esse capitalismo comercial está ainda embrionário, né? Está ainda surgindo nos seus primeiros passos, ainda não é um capitalismo formado. Nós temos, no próprio título aí, né? Em transição, está em elementos do feudalismo, né? Com essa nova forma que é do capital, do dinheiro, né? As terras estão perdendo valor, mas não foi assim, pum, num passe de mágicas, né? Foi um processo, tudo é um processo, às vezes lento, às vezes mais rápido, né? Agora, por exemplo, nós estamos vendo um processo, né, de transformação. Só que em pandemia, em guerra, em desastre ecológico absurdo, esse processo ele é acelerado, né? Então, aí vale a dica né? Titica não, hein? Dica do tio Lelê. Olha só, esse momento é um momento de aceleração de mudanças. Então, fiquem ligados, hein? Aquela galerinha que está mal acostumada, aquele jeitinho de pensar, como antigamente, aquele mundo acabou, galera. Pós-pandemia, preparem-se, que o mundo é cada vez mais interligado, cada vez mais integrado, cada vez mais digital, cada vez mais... Enfim, muitas mudanças estão acontecendo e virão num processo acelerado. Nós estamos aqui numa aula online, né, digital. Bem, galera, então nós temos aí, olha só, quantas transformações, inovações técnicas e científicas, aprimoramento dos instrumentos de navegação, elaboração de mapas mais precisos, estudo de astronomia, anatomia, descoberta de curas de doenças, surgimento da imprensa, enfim, são tantos elementos, não? O tio Lelê vai comentar cada uma dessas mudanças. Vamos lá. Inovações técnicas e científicas. Galerinha minha, até então, como é que era o pensamento? Era todo baseado na fé, tudo Deus quis, Deus não quis, tudo era assim. Agora o homem, dotado da razão, baseado em pesquisa, baseado na observação, em estudos, tudo isso vai começar, né, a florescer, a espalhar pela Europa. Bem, aprimoramento dos instrumentos de navegação. Os europeus, com esse comércio com o Oriente, começaram a fazer intercâmbio, ou seja, conexões, trocas, não só comerciais, mas de ideias, de tecnologias. Então, a bússola é aquele instrumento que serve de orientação. Então, foi inventada pelos chineses e agora é propagada, espalhada pelos árabes por conta do comércio. Estão vendo? A bússola, o astrolábio, o quadrante são instrumentos de orientação marítima e que vão chegar com força lá na Europa.
Então estou falando só da questão de navegação. Vamos lá. Na navegação ainda, o barco, a vela vai sofrer uma mudança. Agora a vela terá um formato que vai abrigar mais o ar e vai dar maleabilidade à embarcação, vai poder navegar contra o vento, ou vai cortar o vento, cortar uma corrente marítima. Então o número de naufrágios e a capacidade do europeu em buscar e desbravar o Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico, como eles conheciam, vai se ampliar de forma absurda, né? Vamos lá, mapas mais precisos. Como é que eram os mapas naquela época? Eram baseadas no achismo, né? Repletas de lendas, de contos, de histórias fantasiosas, de coisas que a igreja dizia também. Então lá tem um monstro, lá tem uma sereia que encanta os marinheiros com as suas belezas e levam para o fundo do oceano. Pois é, tudo isso, né? Agora os mapas vão ser baseados em conquistas. Então o cara saiu daqui para cá. Então agora ele já conhece daqui para cá. Então ele vai fazer um mapa, um desenho representando. Era preciso, 100% preciso? Claro que não. Hoje nós temos satélites, né? Imagens do espaço. Naquela época não era assim. Então os mapas, mas mesmo assim esses mapas eram muito mais precisos do que anteriormente. Vamos lá. Estudo da astronomia e anatomia. Isso foi uma influência direta dos árabes, certo? Os europeus nesse momento, gente, nem sabiam quantos corações um ser humano possuía, quantos pulmões. Enquanto isso, os árabes já conheciam todo o aparelho circulatório, certo? Então, já tinham conhecimento da anatomia. Mas por que os europeus... Por que, tio Lelê? Os europeus eram tão atrasados com relação a isso? A questão é muito simples. A igreja dizia que era pecado manusear o corpo humano. E aí, nesse momento, é o momento de desbravar. É o momento de conhecer novas técnicas, novos horizontes. A igreja, depois da peste negra, a influência da igreja diminuiu muito. As pessoas começaram a questionar o poder, a palavra, tudo que era a igreja. Então as pessoas começaram a questionar, certo? Isso favoreceu ao avanço da medicina. Vamos lá, descoberta de cura de doenças. Um dos tratamentos bem eficazes para as doenças nessa época, gente, era a sanguessuga. Eles pegavam sanguessuga, tipo aquele vermezinho, né, de lama, de brejo, colocavam na pele. Aí o sanguessuga puxava aquilo ali, né, e a pessoa extraía parte do veneno ou da infecção. Além de ervas, a igreja dizia desde da Idade Média que curandeirismo, quer dizer, aquela coisa de conhecimento de ervas, era coisa de bruxos, né? As bruxas, mas lá nas florestas. Mas o tio já contou a vocês a história dos bruxos? Será que os bruxos existiram? Sim, sim, sim. A verdade é sim e não, né? Quem eram as bruxas? As bruxas eram mulheres, ou bruxos, eram mulheres e homens que eram expulsos, ou de alguma certa forma ficavam sozinhos e não tinham lugar no feudo e iam lá para o meio da floresta. E aí praticavam o curandeirismo para poder curar de suas doenças. Muitas pessoas começaram a recorrer a esses curandeiros, porque às vezes nem sempre a fé cura tudo, né? Então o cara pegava, cortava a perna, e aí o padre dizia, não era o médico, era o padre, dizia, 50 Ave Marias, 10 Pai Nosso. Às vezes a perna não curava, e aí gangrenava, até a pessoa tem que amputar a perna ou morrer. Já o curandeiro fazia o quê? Pega essa perna, lava essa perna, tira toda a terra, tira toda a infecção, coloca lá uma folha de não sei o que, faz um chá, coloca aí de 3 vezes ao dia, e aquilo curava. Então muitas pessoas começaram a recorrer mais aos curandeiros que às igrejas. E aí os padres começaram a fortalecer essas histórias das bruxas, dos bruxos,
tá? Então, existiram sim, mas não existiram daquela forma que nós conhecemos nos filmes, né? Nas histórias. Então, a figura má, né? Do nariz grande, da verruga, da vassoura, aquela coisa má. Então, na verdade, não era bem assim. Vamos lá. Surgimento da imprensa. Então, nesse momento vai ter uma grande revolução por conta da invenção dos irmãos Gutenberg, né? Da imprensa. E aí, vale lembrar que a imprensa já existia na China. Mas tio Lelê, tudo é na China. Gente, a China tem uma cultura milenar, certo? Então, é muito avançada em diversos campos e atrasada também em outros campos, né? Mas essa invenção aí é uma invenção que chega para os europeus através lá do Gutenberg e que vai revolucionar. Adivinha qual foi o primeiro livro a ser impresso? Foi a Bíblia. Vamos lá, galera. Renascimento, um conceito controverso. Pausa para a aguinha. Bem, muitos defenderam e perceberam essa mudança. Esse período de renovação ficou conhecido como Renascimento Cultural. E essa ideia era muito criticada, né? Sobretudo pela igreja. Então, um novo conceito, né? Um conceito... então, os homens que vieram depois começaram a olhar a Idade Média como a Idade das Trevas, né? Mas será que... Nós já falamos sobre isso. A Idade Média não foi bem assim. Não é que pararam tudo, não houve avanço. Houve avanço, sim, porém, né? É no Renascimento, com esses caras aí, esses grandes pintores, arquitetos, engenheiros, e vai embora, matemáticos, e vai embora, é que começaram a ter uma verdadeira revolução, né, no campo do conhecimento. Galera, primeira característica aí do Renascimento, o humanismo, quer dizer, o homem agora dotado da razão, que vai ser o centro das suas conquistas, vai ser o desbravador através do conhecimento lógico, da razão. Beleza? Então esses intelectuais criaram o humanismo. Bem, gente, deixa eu só voltar isso aqui, ó. Isso aqui é o homem antropocêntrico. Isso aqui é um desenho feito pelo grande gênio, para mim um dos maiores da história, Leonardo da Vinci. Bem, a invenção da imprensa, como o tio Lili já falou para vocês, né? Vai dar lugar, vai substituir os monges copistas, né? Porque eles copiavam tudo à mão. Agora eles vão conseguir fazer isso aqui. A primeira máquina, olha só, era imprensa porque era uma prensa, né? Eles pegavam lá uma forma dos caracteres, botavam tinta e prensavam. E aí imprimiam dessa forma aí, imprimiram a Bíblia. Olha, a Bíblia de 42 linhas, de 1455, considerado o primeiro livro impresso. Bem, vamos nós. As inovações científicas, os estudiosos não aceitavam mais tudo o que diziam a eles. Várias teorias foram contestadas. A observação do funcionamento do corpo humano. Aqui, esse desenho, essa pintura, representando a observação de como que era a anatomia, como era o funcionamento do corpo humano. Vamos lá, vamos avançar. A teoria heliocêntrica. Por volta do século XII, a partir das observações do céu, o astrônomo grego Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, formulou uma teoria que afirmava que a Terra era o centro do universo. Em torno dela girava o Sol e os outros planetas. Essa teoria é conhecida como geocêntrica. Já no século XVI, um pouco diferente, veio a teoria de Nicolau Copérnico, de que os astros giravam em torno do Sol. E essa teoria ficou conhecida como heliocêntrica. Bem, hoje, né, galera? Hoje o terraplanismo predomina, não vou falar que predomina, mas se espalhou aí
no mundo, desculpem, no mundo. E muitas pessoas sérias, inclusive, defendem que a Terra é achatada, é plana e que não tem essa de universo, não funciona assim. Gente, isso foi superado no século XV, pelo amor de Deus. Não entrem nessa, hein? Nós vamos falar de ciência, ciência séria, conhecimento de verdade. Vamos lá. O temor diante da igreja. Copérnico temia divulgar sua teoria por causa da igreja e foi publicada apenas pouco depois, antes de sua morte. Influenciou as teorias de Galileu Galilei. Aliás, Galileu Galilei não são duas pessoas, é uma pessoa só, tá? Então, Galileu Galilei, ele defendeu essa ideia aí da Terra girar em torno do Sol. E ele foi julgado e condenado à fogueira. Existia nessa época, gente, eu vou voltar aqui o slide aqui, calma aí. Existia nessa época um órgão chamado Tribunal da Santa Inquisição. Esse tribunal da Igreja Católica quase sempre julgava as pessoas, né, quase sempre condenava essas pessoas. E o momento da condenação e da execução era um momento assim, um frenesi. Era assim, um momento máximo do que esperar. Era um acontecimento. Então a praça ficava lotada e as pessoas eram julgadas em praça pública, eram apedrejadas, xingadas, cuspidas, jogavam legumes, frutas podres nessa pessoa. Essa pessoa era humilhada e aí chegava um inquisitor, que era um representante da igreja, e forçava a pessoa a aceitar que ela era pecadora e a se arrepender, e a negar suas afirmações, se arrepender dos seus pecados. Mesmo arrependida, essa pessoa era morta, acendia-se uma grande fogueira em torno dessa pessoa. Bem, lastimável, mas isso aconteceu durante boa parte da Idade Média e durante a Idade Moderna também. Então Galileu Galilei foi julgado, condenado, mas ele se safou, né? Ele foi morto depois, mas ele se safou, ele tinha conhecimento aí nas famílias lá da Itália que eram poderosas, né? Tinham grana. Bem, vamos nós. As navegações e o impulso a outras ciências. Então tá tudo ligado a comércio, né, gente? Comércio foi a mola propulsora de grandes mudanças. E aí nós temos as grandes navegações, misturando aí o fantasioso, aquilo que viram, aquilo que ouviram falar, com o medo, né? Tudo isso junto. O tio Lelê vai contar a vocês. Lá por volta do século XIII, teve um grande explorador europeu chamado Marco Polo. Esse Marco Polo fez várias viagens ao Oriente. E lá ele conheceu as chamadas Índias Orientais. Aliás, tem uma série na Netflix contando a história do Marco Polo. E aí ele volta para a Europa, volta para onde hoje é a Itália, contando o que viu e contando o que ele imaginou. Quer dizer, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Contando os feitos. Então ele contou, por exemplo, que havia palácios, que as paredes eram de ouro maciço e que, enfim, reinos ricos e poderosos. Isso era verdade? Sim ou não? O que vocês acham? A resposta é sim, isso foi verdade. Mas o que não foi verdade foi que o povo começou a aumentar, dizendo que havia reinos perdidos, que brotava da terra água. Outro lugar brotava leite da terra. Pois é. Reinos perdidos, um reino chamado do Preste João. Também falavam de um reino do rei Salomão.
aquele mesmo rei Salomão que você já deve ter ouvido falar da Bíblia? Pois é, misturaram tudo, gente. Misturaram coisas que viram, coisas que ouviram com aquilo que começaram a fantasiar, e aí surgiram muitas e muitas e muitas lendas. Essas lendas, essas histórias, elas serviram para duas coisas. Uma, criar medo e criar imposição da igreja contra as navegações. Mas dois, elas motivaram os navegadores a buscar esses reinos perdidos, ou uma nova rota para chegar às chamadas Índias Orientais. Interessante, não? Bem, aqui é o mapa mundi que eles conheciam na época. Esse era o mundo da época. Então, era completo? Claro, óbvio que não. Esse mapa mundi estava incompleto. Ele dependia da experiência, do desbravamento desse mar tenebroso. Bem, então, com a descoberta de novos territórios, nós tivemos novos animais, novas plantas, novos vegetais, avanço, mudança da cartografia, quer dizer, um mapa começa a completar, né, o conhecimento, aí, a mapear, a desenhar o tamanho do que nós conhecemos hoje dos continentes, dos oceanos, dos mares, tudo a partir dessas experiências. Bem, nós temos aqui uma pintura representando a chegada de Cabral à Terra Brasílis. Bem, inovações na medicina. André Vesalius estudou a anatomia e a fisiologia, processos que ocorrem no corpo humano como digestão e excreção. Bem, foi condenado pela igreja a peregrinar até Jerusalém por dissecar o corpo humano. Então, como eu falei para vocês, né, a igreja era contra isso tudo, mas as suas descobertas foram importantíssimas para a medicina. As artes no Renascimento, nas obras do Renascimento, estão presentes valores e a religião cristã. Quer dizer, então eles vão abandonar o cristianismo? Não, eles vão continuar cristãos. A arte valoriza agora o ser humano. O centro da arte renascentista foi a Península Itálica e principalmente cidades como Roma e Florença. Galerinha minha, aonde hoje está a maior biblioteca do mundo? Vocês sabem? Pause o vídeo aí. Despausaram o vídeo? Descobriram? E aí? A maior biblioteca do mundo fica em Nova York. Por que será? Porque os Estados Unidos são a maior nação do mundo, nação mais rica e poderosa do mundo. Então, onde está o dinheiro, está o conhecimento. Na época do Império Romano, adivinha qual era o lugar mais culto, onde tinha mais cultura, né? Mais conhecimento? Em Roma, né? Então, naquele momento, do século XV, do século XVI, aonde que estava o centro dessas mudanças todas, de inovações, de conhecimento? Estava na Península Itálica, nas cidades romanas. Por quê? Porque o comércio, né, era muito forte nessas cidades, e aí ajudou a florescer esses artistas. Eles eram patrocinados pelos mecenas, que eram comerciantes ricos e banqueiros, financiavam e prestigiavam artistas plásticos, escultores e cientistas. O mecenato também era praticado por príncipes, reis e papas. Vamos lá. A arquitetura inspirada na antiguidade clássica. Então, gente, não só a arquitetura, mas toda a arte renascentista vai se inspirar lá na Roma, na Grécia antigas, na cultura greco-romana, certo? Por quê? Porque eles acreditavam que lá na antiguidade clássica foi a fonte de todo o saber, da base do conhecimento deles. Bem, então nós temos aqui, estudava as ruínas dos edifícios da Roma Antiga, uso de linha reta. Nós temos aqui, Filippo Brunelleschi, um dos principais nomes, não sei se é assim que pronuncia não, tá, gente? A escultura, então nós temos aqui, embora ainda predominasse o tema religioso,
a anatomia, o corpo humano passou a ser valorizado. Procuravam representar o homem com o máximo de fidelidade, pois para eles o homem era a figura mais próxima de Deus. Donatello foi um mestre que inaugurou a arte, a escultura renascentista. Aí nós temos aqui a figura de São Jorge. Fantástico, né, gente? Fantástico. Esses dias eu estava vendo, tem um programa no Multishow chamado Lugar Incomum, e aí a apresentadora ela vai num lugar e tira fotos, e brinca, e passeia. E aí ela foi essa semana, quer dizer, reprise, né, do programa, é claro, nas cidades italianas. E ela mostrou assim, ela foi visitar os cartões postais, não só nos lugares aleatórios, mas cartões postais. Aí mostrou lá a cidade de Veneza, as igrejas, culturas desses artistas renascentistas. Bem, vamos nós. A pintura renascentista, a aplicação de perspectiva. O que significa isso? Vocês já viram, vocês lembram? Pause o vídeo aí, ó, vamos pausar o vídeo. Eu vou dar já o sinal para vocês pausarem o vídeo, olha só. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e lá no Google procurar imagens, artes medievais. Pause o vídeo aí, procure aí. Despausaram? E aí, o que vocês acharam? Essas pinturas, esses desenhos medievais, eles eram, já viram? Eles eram todos chapados assim, às vezes a mão maior que a cabeça, né? Eles não tinham uma noção de perspectiva, de uniformidade e de perspectiva em matéria de sombra, tridimensionalidade. Eles não tinham essa percepção. Por quê? Porque o objetivo das pinturas medievais, o objetivo não era esse. O objetivo era retratar o cotidiano, o dia a dia deles, que era basicamente o quê? O castelo, o plantio, a presença de Deus, e só. A pintura renascentista, ela vai muito além. Ela vai representar a luz, a sombra, o foco, o ponto central, a periferia do desenho, do olhar, né? Então, antes de pintar, os artistas traçavam linhas nos quadros e faziam ponto de fuga no meio do quadro. Então eles pensavam assim, esse é o ponto central, aqui é a parte periférica do quadro. E aí eles retratavam através da mistura de tinta, brincadeira de luz, de tintas, né, de cores, representando aí sombra e luz. Muito fantástico, né, gente? O estudo da anatomia humana ajudou demais a ter um avanço aí também na pintura, porque agora eles vão retratar toda a fisionomia da anatomia humana. Observe aqui no quadro, gente, uma coisa bem interessante. Observem que as mulheres estão sempre assim meio rechuchundinhas, né? Por quê? Meio gordinhas. Por quê? Porque o símbolo de beleza da mulher era assim, mais gordinha. Aqui, gente, aqui é o esplendor dessa noção, o exemplo máximo da perspectiva. Aqui é a Gioconda do Leonardo da Vinci, aqui é o esplendor. Por que isso? Na visão de uma pessoa leiga, olha o quadro, vê uma mulher não muito bonita, né? Para a época, sim, para hoje nem tanto. Sem graça, né? Mas para quem começa a estudar arte, para quem começa a entender o estudo da história da arte, vai começar a mudar o pensamento sobre esse quadro. Então, vamos mergulhar juntinho com o Tio Lelê agora? Vamos lá, galera. Vamos lá. Primeiro desafio do Tio Lelê. Observem, olhem para o olhar dela. Se vocês caminharem para cá, caramba, ela está olhando para mim. Se olhar para cá, virar para cá, caramba, ela está olhando para mim. Se ficar de frente para ela, caramba, ela está olhando para mim. Que magia é essa? Isso aí, gente, é a ideia da perspectiva. Leonardo da Vinci foi fantástico.
Então, não importa em que ângulo você olhe para Gioconda, você vai vê-la te olhando, né? Outra coisa interessante do quadro é todo o formato, a forma parece que saiu de um game de hoje, né? Hoje é muito comum quem gosta de game, levanta o dedo. Eu! Então os games de hoje são todos 3D, né? Os gráficos parecem reais. 3 dimensões, gente, profundidade, altura, né? A base. Então essas 3 dimensões, elas dão a representação de um realismo, né? Porque a visão real é em 3 dimensões, certo? Então esse é outro ponto fantástico do quadro da Mona Lisa. Outra coisa interessante aí, olha, nós poderíamos aqui levar o dia inteiro, mas ele vai só colocar alguns pontos fundamentais. Outro ponto aí interessante, esse sorriso, hein? Será que ela está sorrindo? Será que ela está triste? É um sorriso de alegria? É um sarcasmo? Parece que ela está debochando da gente, não está? Parece que está assim. Mas, enfim, é toda uma figura enigmática. Já vi múltiplas interpretações sobre ela. Será que ela foi uma pessoa que o Da Vinci amava? Será que ele queria ser ela? Será que ela era uma pessoa da família? Não sei. São tantas perguntas para quase nenhuma resposta. O que nós sabemos é que esse quadro é um dos quadros mais caros do mundo e ele tem toda essa complexidade. Vamos avançar aí, gente. Então nós temos aí, ó, pintura, alguns artistas, Masaccio, Botticelli, Da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo, Bosch. Então todos eles aí fantásticos. A gente fala muito Da Vinci, né? Eu sou apaixonado por Leonardo Da Vinci, gente, porque ele não só se destacava na pintura, mas foi um grande observador da natureza. Ele conseguiu fazer esboço, quer dizer, um desenho de máquinas de guerra. Então nós temos hoje o helicóptero, a metralhadora, o submarino, o avião, o helicóptero, tudo isso baseado em desenhos, em ideias que ele vislumbrava nesse momento do Renascimento. Fantástico, não? Então, para tudo, Da Vinci. Eu poderia levar aqui o dia inteiro, o ano inteiro falando Da Vinci. Mas vamos avançar, gente. No teatro nós temos o grande, o magnânimo William Shakespeare, né? To be or not to be, this is a question. Quer dizer, ser ou não ser, eis a questão. Todo mundo já ouviu falar em Otelo, fala aí, bichinho, das obras do Shakespeare. Romeu e Julieta, são inúmeros. Gente, então, pelo amor de Deus, saiam do celular, vão pesquisar, vão estudar, vamos aprender, vamos ler Shakespeare, Orfeu. São tantas obras fantásticas do Shakespeare e que elas são complexas. Então, para quem for ler em português, Tio Lelê sugere que vocês peguem aí um dicionário de português para o português, porque o vocabulário é complexo. E eu sugiro que vocês leiam para poder abrir os horizontes. Parem de ouvir, né, essas coisas horrorosas, esse monte de filmes horrorosos. Vamos ler Shakespeare, beleza? Vamos lá. Literatura no Renascimento, já falamos sobre isso, vamos avançar. Aqui nós temos pinturas. Essas pinturas, gente, elas estão em catedrais, elas estão em vitrais de muitas igrejas lá da Europa. Vamos avançar. A pintura em Florenço, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar, 400, como eu falei para vocês, nessas igrejas, né? Masaccio,
Vamos avançar, Botticelli, Da Vinci, vamos avançar. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Parou aí. Então, galerinha minha, vamos pesquisar essa galera toda. Espero que vocês tenham gostado. Ó, um beijinho nas crianças.